Olá, o nosso agente de hoje vai ser super diferente. Em vez de um, nós vamos ter dois convidados. E eles tocam muito. Valdique e Valdique Filho. O Juninho, que morou na Espanha, hoje está nos dando a honra de estar com a gente. E o Valdique, que é esse dono da escola, que hoje é a melhor escola de Rondonópolis de música, vai abrir o seu coração. Vai tocar, vai falar e nós vamos interagir o máximo possível. Valdiques, como estão? Muito bem, estamos bem. Apesar da pandemia, estamos bem. Valdique, quando começou essa história com a música? A gente sempre fala da minha mãe, né? Mas começou com a minha mãe. Minha mãe me deu um violão em 1983 e lembro até hoje, comprou ali na Brasimac em 10 pagamentos e me presenteou porque ela tinha um sonho de ter um filho que tocava, né? Um dos filhos para tocar. E aí eu vi uma menina tocando na igreja uma guitarra e eu pedi para minha mãe uma guitarra e ela não podia me dar a guitarra, comprou esse violão e daí eu comecei a minha história na música. Qual foi a primeira música que te tocou realmente? Eu não troco meu ranchinho amarradinho desse pó pra uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu moro lá no deserto, sem vizinho eu vivo só. Só me alegro quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Iambu, Chitã e o Chororó. É o Iambu, Chitã e o Chororó. E o tempo foi passando, você foi se aperfeiçoando. E quais os caminhos que você tomou para que a música desse tão certo na sua vida? Na realidade, minha mãe sempre quis que a gente tocasse na igreja, né? E com mais ou menos 15, 14 anos, eu encontrei um grupo de amigos que tocava rock. E aí fui convidado para participar de uma banda de rock para tocar contrabaixo. E dali começou minha história na música aqui em Rondonópolis, com vários amigos, né? E fomos tocava em vários eventos, mas a gente não tinha uma noção de musicalidade, era muito difícil o acesso às informações para aprender a tocar. E nós fomos convidados para fazer uma apresentação em São Paulo. Quando nós chegamos lá, deparamos com outro mundo. E aí nós voltamos para Rondonópolis e aí a gente começou a estudar música verdadeiramente, pesquisando, buscando. Tivemos vários professores e fomos adquirindo o conhecimento. Você poderia tocar pelo menos uma dessas músicas para a gente relembrar o que era a banda de vocês? Posso. E vamos relembrar até os nomes. Era Jet Wilson. O Ivan está em São Paulo. São vários aí que se eu for colocar nome eu vou esquecer. É uma geração toda aí, anos 80, que tocaram bastante. A música que a gente mais tocava era... Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é este? Que país é este? E nessa época eu comecei a compor, e até esses dias o Ivan me mandou uma mensagem de São Paulo, perguntando se eu continuava compondo. Eu compus... Nesse mundo tudo tem dono. Nesse mundo tudo... Várias canções compomos naquela época e aí foi onde eu comecei a compor também as músicas. E aí você casou, de repente surgiu a vontade de abrir uma escola de música. Fala um pouquinho desse desejo e dessa realização também. Eu sempre tive o espírito empreendedor, né? Esse espírito, essa vontade de ter seu negócio próprio, seja fazendo o que for, mas que fosse nosso. E então, em 1990, eu comecei a dar aula nas casas. Fui
de casa em casa, conheci bastante gente bacana, Sociedade de Rondonópolis, eu ia e gostava daquele trabalho, até que eu que eu não dava mais para pegar tantos alunos indo de casa em casa, então eu comecei a ter um local fixo, né? Então eu abri o Instituto Musical Toque, que sempre foi ali pela Vila Aurora, né? E até a gente conseguia o nosso próprio local, ficávamos de um lugar a outro, mas sempre ali localizado na Vila Aurora. Isto já tem 30 anos, quase 28 anos de Instituto Musical Toque. Você tem uma música que você poderia fazer um trechinho para nós, aquela que todo aluno queria aprender, que não tinha como fugir, que os alunos todos queriam aquela música? Tem uma música que eu falo assim, que essa música essa música me deu muito retorno na minha vida. Quando você toca e você vai ensinar para um aluno, ele vai gostar de aprender. Ando devagar, o que já tive pressa e leva esse sorriso. Já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levar a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Valdir, eu acredito que teve um divisor de água no seu trabalho. Você já falou que você compõe e a gente viu isso se explodindo aí quando você fez o hino do União. Como foi isso na sua vida? Porque não era reconhecido pelo trabalho que eu fazia, pela musicalidade que eu tinha. E o Val Cites, né? Meu irmão Val Cites, ele viu eu cantando esse hino e comunicou à diretoria do União que eu tinha esse hino guardado. Inclusive eu tinha só uma parte do hino. Quando a diretoria foi em casa, ouviu o hino naquela época. Vou até mandar um abraço para ele, que é o Isaías, ele que cantou a música. Um abraço, Isaías. Então nós produzimos essa música aqui em Rondonópolis. Vamos tocar um pouquinho? Vamos lá. Vibra a união, o corado do meu coração. Vibra a união, mais uma vez ele vai ser o campeão. Vibra a união, o colorado do meu coração. Vez ele vai ser o campeão. Sua bandeira resplandece num passado de glória. Nos gramados do país está escrito a sua história. É força, é garra, trabalho, dedicação. Vamos, nação colorada, nosso time é campeão. Vibra a união, o colorado do meu coração. Ele vai ser o campeão. E Walter, eu sofri muito com essa frase, mais uma vez ele vai ser o campeão. Quantas vezes eu fui ver o União jogar em Cuiabá e até a rádio de Cuiabá, no Mato Grosso inteirinho, ria, porque colocou essa frase futurista, mais uma vez ele vai ser o campeão. E para todo mundo, o União nunca tinha sido campeão, né? E eu fiz ele mais uma vez, ele vai ser o campeão pela Copa de Prata que o União ganhou. Então eu sabia mais ou menos dessa história que nós vivemos ali no estádio sempre, a vida toda. Né? O sofrimento. O sofrimento. E minha maior alegria, eu acho que eu não tive uma alegria maior quando o União foi campeão. Até me emociono porque eram 3 da manhã, eu estava morando na Espanha e escutando o rádio quando tocou o hino, né? Aí o povo ficou de alma lavada com isso que aconteceu. Mas nós já vamos falar da Espanha. Se recupera aí que nós já vamos falar da Espanha. E o Gilmar de Moura. Sim, né? Vamos falar de Carlos Rufino, Gilmar de Moura.
vamos falar do nosso amigo Gauchinho, Sim. vamos falar do Valcides, do Barbosa, Isso. Genésio e tantos, Igrejinha que está lá até hoje. Um abraço a todos vocês do União Esporte Clube. Gente, esse time, ele pode não ter sido tantas vezes como a gente gostaria campeão, mas ele tem uma verdadeira adoração. Verdade, eu estava ouvindo a rádio e o Gilmar falou, hoje o hino faz jus, né? Ao que o Valdir que cantou, ficamos cantando aí mais de 10 anos, esse mais uma vez é campeão, até chegar o campeão em 2010, uma alegria tremenda. Valdir, que você saiu do Brasil num período que estava ficando tudo muito difícil. O Brasil naquele momento estava economicamente complicado. Aí você sai do Brasil, vai morar na Espanha. Talvez Deus te colocou lá para que você ficasse mais grandioso dentro da sua musicalidade. O brasileiro sabe, mas o povo espanhol sabe muito do violão. O que se tem na Espanha de grandiosidade da música? Vamos lá. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me doy la razón, ¿cómo te olvidaste de esto? Como no encuentro la explicación, solo la desilusión de que falsos son tus besos. Yo no sé cómo olvidarte, he de sacarte de mi adentro, pues ya no sube más, guárdame mi pensamiento. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de esto? Pues no encuentro explicación, solo la desilusión de que falsos son tus besos. Yo no sé cómo olvidarte, he de sacarte de mi adentro, pues ya no su imagen, guarda de mi pensamiento. Assim começa a nossa história. E que espetáculo! Fala um pouquinho da sua vida na Espanha, Valdir. Aí o Rafael, né, me convidou e uma das maiores oportunidades que eu tive na minha vida. Eu agradeço muito, oro muito pelo Rafael, pela Elisiane, porque mudou minha mentalidade, meu jeito de ser, minha família, né? Fomos muito abençoados na Espanha. Fiquei 6 vezes lá sozinho, uma tortura. Passei por dificuldade, um frio, não sabia. Uma saudade. Meu Deus, eu amo muito minha esposa, não conseguia ficar um dia sem longe dela. Fiquei 6 meses. Mas o que me ajudou muito que eu cheguei lá, já encontrei outros amigos, igreja, e fui me fortalecendo com as pessoas lá. E eu saí querendo fugir dessa coisa da música, porque a gente sempre... todos nós temos essa coisa que se eu for para a Europa, se eu for para algum lugar, minha vida vai mudar, vai melhorar. E eu cheguei lá e eu vi que as coisas são basicamente iguais, o que muda é o que está dentro de nós. E aí eu comecei trabalhando como servente de pedreiro, e eu vi que aquele trabalho era muito pesado para mim, que eu a vida toda só tocando, né? E passei numa loja, e naquela cidade era pequena, e eu passei naquela loja, e olhei assim, estava montando uma loja de instrumentos, vendia só instrumentos musicais. E quando foi na segunda que inaugurou, cheguei lá na loja, me apresentei como músico, quando eu comecei a tocar... Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga vem me dar São João. O cara da loja se encantou pelo esse tom suave, esse jeito, porque eles tocam muito, né? Ritando, isso. E ele falou, não, me dá seu telefone. Passou 2, 3 dias, ele me convidou e eu fiquei 5 anos dando aula de música na Espanha, coisa assim que, de todos os brasileiros que eu conheci lá, que são vários, eu era o único que trabalhava na minha profissão.
e conseguir interagir com aquela sociedade, né? E é incrível que o idioma, tem até uma coisa que as pessoas me perguntam, mas como você aprendeu o idioma? Chegava as crianças para fazer aula comigo e eu falava, ó, quando o tio falar errado, você me corrige. E as criancinhas, elas são muito dóceis, e assim, quando você fala alguma palavra errada, eu falo, maestro, você é equivocado. E ali eu fui aprendendo a falar as palavras em espanhol, só que eu dei aula para russo, dei aula para japonês, dei aula para chinês. Gente de todas as nacionalidades estão naquele país. Vamos falar um pouquinho da Espanha, Valdir. A Espanha nada mais é do que um berço do mundo. É incrível quando a gente chega na Espanha e vê quanta riqueza cultural tem lá. Fala aí, Juninho. O que acontece lá é que as pessoas de outros países, ali pra cima da Europa, mais para o norte da Europa, vão para lá praticamente de férias, a maioria das pessoas, só que acabam ficando pelo clima. Que o verão é maravilhoso. Não só o verão, como também o inverno, para eles que vêm lá do norte, é muito fraco. Vão lá porque ou escutam falar de outras pessoas, porque a Espanha tem praias boas, a Espanha tem um clima muito bom, e acabam ficando justamente por causa do clima. Essa é a maioria dos relatos que eu escutava, né, das pessoas que vinham da Rússia, da Alemanha, da Holanda, porque são países muito, muito, muito frios. A musicalidade. Fala mais um pouquinho sobre isso, Juninho. Porque, em partes, o povo que toca, essas pessoas que são mais da música mesmo, né? Elas tendem a te acolher melhor. Mas você bateu 2 notas no violão, qualquer pessoa te acolheu lá dentro. Então a música, ela aproxima as pessoas. É isso. Abre portas. Valdir, que você chegou na Espanha, você também foi pastor. Como é um brasileiro que chega na Espanha, que não está com o seu espanhol ainda, pregar para essas pessoas? Eu comecei a frequentar essa igreja com poucas pessoas, e o pastor da igreja notando, os líderes da igreja notando o nosso conhecimento, né, tanto eu como a minha esposa, de lidar com pessoas, de estar ali participando da igreja. Então nós pegamos esse cargo e ficamos ali por 5 anos cuidando da igreja. Pegamos uma igreja com 5 pessoas, quando viemos embora tinha 120 pessoas. Valdir, já que nós estamos falando do universo gospel, vamos cantar uma música? Falamos de Espanha, eu vou cantar uma que a gente cantava muito lá, assim. Quando penso em teu amor e em tudo o que has dado, tu sangre por mim, por llevar mis pecados. Quando penso em tus manos, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me puedo conformar. Es probable que quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, y todo lo que tengo y lo que soy, y todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida seas para ti como perfume a tus pés. Valdir, já que a gente está nesse ritmo bacana de música gospel, canta mais uma aí para nós. Vamos lá. Eu andei sem destino, perdi a razão. A estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. Do terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu usei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver.
consertou. Eu hoje sou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Valdir, que maravilha. A escola Toque hoje, ela tem quantos alunos? Nós trabalhamos em média por ano com 90 alunos, né? Você também tem um projeto que você está executando neste momento, que você percorre vários bairros aqui de Rondonópolis. Sim. Fala um pouquinho desse projeto. O projeto Tocando em Frente, né, do nosso grande amigo, deputado Tiago Silva, né? O projeto é dele, me fez o convite junto com o pastor Jorge, né, da Igreja Assembleia de Deus. Fala dos bairros que vocês estão Alfredo atuando. de Castro, né, Matias Neves, Parque São Jorge e no Conjunto São José. Você fabrica violão. Tem como a gente trocar um pouquinho de violão só para que as pessoas vejam o estilo, a qualidade, o capricho dessa sua fábrica que já vem fazendo aí um sucesso, e você manda violão não só para o Brasil, mas para fora do Brasil. Quanto tempo leva para um violão ficar pronto nas suas mãos? Um instrumento, depende muito da madeira. Quando é um violão, um instrumento feito só de madeira, você demora de 21 dias, mais ou menos, para fazer um violão. Tem a obra Cope, que também já trabalhei fazendo projetos sociais. Meu sonho era ser marceneiro. E minha mãe sempre falava, não, meu filho, você vai mexer com muita poeira, muita coisa, e eu tinha isso, né? Até descobri com a minha irmã com a Maria José, nossa irmã mais velha, que os meus avós, né, por parte de pai, todos eles eram marceneiros. Então, eles têm esse gosto pela madeira, esse gosto pelo artesanato, tá na gente. E ela só veio me contar isso depois que eu estava produzindo os violões, né? Então, quando eu cheguei da Espanha, eu comecei a trabalhar diferente, então sobrava mais tempo e eu peguei e comecei a dedicar, porque eu passava nas cidades que eu conhecia na Espanha e via assim, hace guitarras, fabrica violão, fabrica... Eu falo, como que eles podem fabricar violão aqui se eu não vejo um pé de árvore grande? E a gente mora no meio da floresta. Então, eu cheguei aqui e comecei a pesquisar as madeiras daqui e tudo que eu tinha aprendido lá sobre madeira, sobre tudo. E madeiras que são tipo roxinho, né? Marupá, cedro rosa, que nós temos muito aqui e que pode ser produzido um instrumento de uma qualidade muito boa. Vamos tocar para que eles percebam que nós estamos falando? Lá no cantinho da sala, faço a minha oração e peço a Deus todo dia que abençoe a nação. Oro para meus amigos e inimigos também, que Deus abençoe a todos para sempre, amém. Terras por onde andei, caminhos por onde passei, nada me faz tão feliz como Jesus me fez. Terras por onde andei, caminhos por onde passei, nada me faz tão feliz como Jesus me fez. Essa música nossa está no CD do Sal da Terra, também cantado pelo nosso amigo Isaías, né? Valdir, você tem uma filha também que gosta de cantar.
Gosta Que é a de Ana cantar. Paula. Você acredita também que ela vai enveredar pela música? Agora a Ana Paula já tem um talento nato do ritmo, do jeito de cantar. Tem idade para uma pessoa começar a tocar? O mínimo e o máximo? Não tem idade. Às vezes a pessoa tem um dom dentro dela, se ela tiver com 80 anos, aquele dom vai estar lá e ele vai conseguir. E o que eu falo mais, é a força de vontade que faz a pessoa aprender. Valdir, que família para você? Para mim é tudo, a família. Depois que eu casei, eu dediquei 90% do meu tempo para minha família. Graças a Deus tenho os filhos abençoados, minha esposa, amo ela de todo o coração. Um beijo, querida. Religião. Eu tenho essa ligação com Deus muito grande, que aprendi da minha mãe. Oramos bastante, buscamos muito de Deus, mas não debatemos sobre religião. E todos aqueles que se aproximam de nós falamos do amor de Jesus Cristo, nós compartilhamos, nós estamos louvando a Deus sempre, mas no nosso íntimo. E aquele que precisa, que chega próximo de nós, nós abraçamos com todo amor e carinho, sem política, sem diferença de classe, cor, raça, o que pensa a outra pessoa. Você comprou uma chácara e vai todos os finais de semana. Por que você resolveu cantar para os passarinhos? Então é um lugar que a gente chega lá, que a gente renova nossas energias, um lugar muito próximo da cidade, um lugar maravilhoso, abençoado, e estar perto da minha família é o que eu mais gosto. Você se cala quando? Eu estou aprendendo a me calar, porque às vezes a gente ouve tantas coisas que não é do nosso agrado e a gente quer debater, quer discutir, e é nesse momento que eu estou aprendendo a me calar. Ouvir a opinião dos outros, deixar as pessoas pensando o que elas pensam e não querendo mudar ninguém, transformar pelo que eu acho que é correto. Você fala quando necessário para fazer que tipo de interferência? Esse dom é o dom que Deus me deu, de conversar com as pessoas, ainda que eu esteja conversando algo que parece que não tem muita relevância, mas para certas pessoas. E eu aprendi também que a minha crítica fere muito. Então hoje mais eu elogio do que critico as pessoas. Você consegue entender que a idade, a maturidade, ela chega para todos e nesse momento é melhor de que você esteja bem, não só com as outras pessoas, mas com você também, é isso? Exatamente. E tenho conseguido, graças a Deus. Valdir, que você veio no programa É Gente hoje acompanhado do filho, que é o Juninho, que é meu sobrinho, você é meu irmão. E você tem tantas outras coisas que você vai ter que voltar aqui mais vezes para a gente conversar. Você está exatamente no lugar certo, você andou pelos caminhos que você aprendeu bastante. As dificuldades da vida, elas não foram grandes demais e elas também não te amedrontaram a ponto de te deixar essa pessoa tão honesta e equilibrada como você está hoje. As pessoas que aproximam, a porta da sua casa está sempre aberta. Isso nos orgulha em ser seu irmão, seu amigo, e eu tenho certeza que os fiéis da sua igreja, os amigos, os alunos da tua escola sentem o mesmo orgulho que eu sinto. Você pode tocar mais uma música para a gente encerrar e que você considera que seria um fechamento, não um fechamento, não um encerramento, mas a certeza de que as pessoas vão poder continuar indo na sua casa e que você receba todos de portas abertas. Eu vou tocar uma música aqui que fala de mim, fala de você, que lembra muito a nossa mãe, né? Fala de nós, né? De nós. Deus enviou teu filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Lembro da minha mãe quando falava assim: vamos cantar o hino da harpa, né? É, gente.